Olá, segundo ano! Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje é ciências, tá? Abro a apostila de vocês lá na parte de ciências, na página 67. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a capa. Então, aqui nós temos um grupo de pessoas e eles estão fazendo um passeio de lancha, né? Bom, então, observem, crianças, as pessoas que estão aí dentro dessa lancha. Elas estão protegidas? Observem todas as pessoas aí dentro. Elas estão de colete salva-vidas, né? E vocês sabem por quê? Olha só, quando a gente vai fazer um passeio, ou no mar, ou em algum rio, né? Nós sempre devemos usar colete salva-vidas. Por quê? Porque o colete salva-vidas, ele nos protege, ele não nos deixa afundar. Observe aí que também tem algumas boias, né? Por quê? Mesmo que alguma pessoa caia na água, eles podem jogar a boia e puxar a pessoa de volta para a lancha, tá? Bom, então, nós sabemos que nós não devemos, de hipótese nenhuma, fazer um passeio, seja no mar, seja em rios, sem usar os equipamentos de proteção, né? Que são a boia, né? O colete salva-vidas, tá bom, pessoal? Bom, então agora vamos virar a página 68, tá? Para nós falarmos aqui um pouquinho sobre afogamento. Então, olha lá, pessoal. Então, vamos lá. Afogamento. Pessoal, como que nós sabemos se uma pessoa está se afogando ou está afogada? Quando ela não consegue respirar, tá? Quando entrou água ou outro líquido em suas vias aéreas, pelo nariz e pela boca, que é onde nós respiramos, tá bom? Então, o que nós podemos fazer em caso de afogamento? Vamos lá. Então, se a vítima estiver acordada, mantê-la aquecida e deitada de lado. Se a vítima estiver desacordada, fazer respiração boca a boca e massagem cardíaca. Lembrando que esses procedimentos de primeiros socorros, eles são feitos por pessoas que possuem cursos, né, de primeiros socorros, tá? Ou por bombeiros, tá bom? E para evitar que as pessoas se afoguem, recomenda-se usar o colete salva-vida em passeios de barco, canoa e lancha, mesmo que se saiba nadar. Então, é o que nós vimos ali na imagem da página anterior, né? Que as pessoas estão todas de colete salva-vidas para fazer o passeio, tá? E não é porque a pessoa saiba nadar que ela não precisa usar. Precisa, sim, mesmo que a pessoa saiba nadar, é obrigatório o uso do colete salva-vidas, tá? Não nadar em locais desconhecidos, né? Que a gente não conhece, porque a gente não sabe o que pode ter ali no fundo, né? Daquele rio, lugares perigosos, ou com avisos de advertência, com avisos que naquele lugar é proibido nadar, né? Que crianças não sejam deixadas sozinhas, próximas a piscinas, praias, rios, lagos, banheiras e baldes cheios de água. Nunca deve deixar criança sozinha nesses locais. Sempre tem que ter a supervisão de um adulto ali próximo, né? Que piscinas em casas, condomínios, escolas e clubes sejam sempre cercadas, sempre protegidas. Por quê? Para não ocorrer nenhum tipo de acidente, né? De uma criança cair lá dentro ou até mesmo um adulto, tá bom?
Bom, então, aí nós temos abaixo alguns objetos, tá? E está pedindo para vocês pintar de azul os objetos que você lançaria ao mar para ajudar uma pessoa em risco de afogamento. Então, lá aí na apostila de vocês estão os objetos, né? Então, quais objetos que tem aí? Tem uma âncora, tem uma boia, tem o colete salva-vidas e tem uma toalha. Quais objetos aí que nós lançaríamos ao mar, tá? Para ajudar a pessoa que está em risco de afogamento. Então, pausem o vídeo, façam, daqui a pouquinho a tia volta para mostrar a resposta para vocês. Bom, segundo ano, então, quais são os dois objetos que nós usaríamos para ajudar uma pessoa em risco de afogamento? O colete salva-vidas, né? Porque o colete salva-vidas, mesmo que a pessoa caia na água, ela não vai afundar, mesmo que ela não saiba nadar, ela não vai afundar, né? E também a boia, né? A boia, ela nos ajuda a trazer a pessoa de volta para o barco, né? Se ela cair no rio, no mar, a boia ajuda a pessoa a voltar para o barco, né? Então, muito bem, parabéns! Bom, aí nós vamos virar na página 69. Então, aqui, tipos de material. Bom, lembra que na apostila passada nós já falamos sobre tipos de materiais, o que nós podemos fazer com esses materiais. Então, vamos falar sobre a madeira. Então, desde os tempos remotos, a madeira sempre esteve presente no cotidiano dos seres humanos. Ela era utilizada para fazer utensílios domésticos, móveis, instrumentos musicais e agrícolas. E foi também usada para fazer as primeiras canoas e barcos. Então, olha só, desde a época dos nossos antepassados, né, da época do descobrimento do Brasil, já se usava madeira para fazer móveis, olha lá, barco, tá? A madeira, ela também é utilizada para fazer instrumento musical, olha aqui, nós temos a imagem de um violino, tá? Bom, continuando. A madeira, o que é a madeira? A madeira, ela é um material utilizado para fazer outros objetos, tá? E ela se origina de árvores de floresta ou de reflorestamento. O que é reflorestar? Significa plantar árvores em locais onde houve desmatamento. Essa atividade pode ser de caráter comercial para a produção de madeira ou papel, ou para recuperar florestas nativas. Então, olha só, o que é reflorestamento? É quando eles pegam, eles tiram aquela árvore e eles plantam outra no lugar, tá? Então, todas aquelas que eles retiram, eles vão lá e plantam outras, tá bom? Eles não podem só retirar, a árvore. Eles têm que replantar. Por exemplo, se eles retirar uma árvore, eles vão plantar 10. Para quê? Por que eles vão ter que fazer isso? Para que não venha acabar, aquela madeira, tá? Então, isso é reflorestamento, tá bom? Então, agora aqui abaixo, ó, como que é o processo da obtenção da madeira, tá? Da matéria, da madeira. Então, eles vão lá, tiram a árvore, cortam a árvore, limpa, tiram todos os seus galhos, tá? Aí, eles vão pegar os troncos, das árvores. Aí, esses troncos, eles vão para a serração. O que eles vão fazer? Eles vão serrar essa madeira e deixar elas lisinhas, tá? Em tábuas fininhas, tá? Então, eles vão serrar a tábua. Aí, depois, olha aqui, ó, esse é o produto final da serração.
como a madeira vai ficar, tá? Então, olha lá, todas elas cortadas, certinhas, tá? Lisinhas. Bom, então aí, esse produto aqui, ó, depois que a madeira chega nessa fase, tá? Elas vão para a oficina, tá? Para as fábricas, aonde elas vão ser transformadas no produto final, tá? Aqui, ó, o produto que foi feito com a madeira foi uma estante, mas pode ser qualquer outro objeto, qualquer outro produto, uma cadeira, uma mesa, tá? Um violino, tudo bem? Então, a madeira, ela é utilizada para fazer diversos objetos, tá? Bom, então aí agora, virando na página 70. Bom, então aqui nós vamos falar sobre como é feito o papel. O material usado para fazer o papel, ele recebe o nome de celulose e vem da madeira de árvores como eucalipto e o pinus. Vocês sabiam? Mas nem sempre foi assim. Antigamente eram usados outros materiais, como linho e algodão. O chinês Tsai Lung é considerado o pai do papel, pois teria feito o primeiro papel de resto de roupas e cascas de amoreira e cânhamo, que foram cozidos, batidos e esmagados, formando uma pasta que, depois de seca, originou uma folha de papel. Bom, então agora, algumas propriedades do papel. Lembra na apostila 2 que nós aprendemos, né? Sobre as propriedades e propriedades específicas dos materiais? Então, olha só, o papel, alguma das propriedades, quais são? Eles existem diversas cores, né? Diferentes, texturas, né? Espessuras. Tem aqueles papéis mais grossos, mais firmes, né? Exemplos, os papéis que são feitos as caixas de papelão, né? Aqui, ele é um material reciclável, tá? Então, esse símbolo aqui, ó, é o material, é o símbolo da reciclagem, tá bom? O que é a reciclagem? É a atividade que transforma material que foi descartado em outros produtos, tá? Que podem ser novamente utilizados. Então, esse aqui é o símbolo utilizado pela reciclagem. E a cor da reciclagem do papel é azul. Então, vocês já devem ter observado em algum local aquelas lixeiras de coleta, né? De materiais reciclados. E a cor do papel é azul. Então, aquela lixeira que tem a cor azul, naquele local, nós temos que descartar, né, os papéis, tá bom? Ele é divisível, né? Lembra que a tia falou que nós podemos dividir? Olha aqui, ó, a tia pegou uma folha, tá? Uma folha sulfite e nós podemos dividir ele, ó, nós podemos dividi-lo em várias partes menores, tá bom? Então, é uma das propriedades, ele é divisível. Qual que é a outra propriedade? Ele é flexível, né? Nós podemos dobrar ele, né? Sem que ele rasgue. E nós podemos o quê? Fazer com o papel? Fazer dobraduras, né? Por que que nos permite fazer isso? Porque ele é um material flexível, tá bom, pessoal? Bom, então, aí abaixo aqui nós vamos ver como que é o processo da obtenção do papel, como que ele é feito. Então, olha lá, começa pelo corte da árvore, né? Aí eles vão limpar, tirar todos os galhos, aí ele vai para o processo de produção de pedaços, né? Ele vai passar por um processo que ele vai ser triturado, né? Essa madeira, ela vai ser cortada em vários pedaços menores, né? Então, depois, ele vai para o
cozimento, onde vai ser feito o cozimento dessa madeira. Depois que fez o cozimento, ela vai para um processo de branqueamento, para que esse produto, esse material, ele fique branquinho, tá? Depois do branqueamento, ele vai para a secagem. Olha só, ele vai ser esticado e ele vai passar pela secagem, ok? E depois da secagem, olha só, ele vai para a embalagem. Como que vai ser feita a embalagem? Ó, parecida com aquelas pacotes de folha sulfite que nós temos lá na escola, que vocês levam, né? No começo do ano, que a mamãe compra, né? Que vai lá na listinha de materiais. Então, aí eles vão para a embalagem e dessa embalagem, eles vão ser enviados para os lugares que vão ser produzidos, né, os jornais, né? O que é feito com o papel? Jornais, revistas, livros. Olha só, a nossa apostila é feita de quê? Do papel, tá? Então, são diversos materiais que são feitos com papel, tá? Bom, uma das formas de diminuir a derrubada de árvores para a produção de papel é utilizá-lo sem desperdício e fazer a sua reciclagem, né? Então, o que a tia falou, quando nós temos que fazer a reciclagem do papel, tá? Por quê? Porque o papel ele pode ser reutilizado e fazer novos materiais e ser utilizado novamente. Então, lembra que a tia sempre fala na escola que a gente tem que usar todo o caderno, na folha do caderno, usar dos dois lados. Para quê? Para não desperdiçar, né? Tá bom? A gente tem que fazer o uso consciente, né? Sempre usando dos dois lados, né? Não tem um caderno lá? A tia sempre explica, usar toda a folha, acabou a página, vira e escreve do outro lado, tá? Então, isso é um uso consciente, né? Para que não haja o desperdício, tá bom? Bom, agora nós vamos falar sobre os metais, na página 71. Então, vamos lá, ó. Metais. Em nosso cotidiano, os metais mais comuns são o alumínio, o ferro e o cobre, utilizados para fazer fios, carros, panelas, pontes, etc. Por quê? Porque esses materiais, eles são muito resistentes, tá? Eles são materiais fortes, tá bom? Então, olha aqui, ó, temos alguns exemplos, tá? De materiais feitos com metal. Primeiro aqui, ó, o metal, ele pode formar fios, tá? E esse material aqui, ó, esse metal é o cobre, tá? O cobre, ele tem uma cor avermelhada e ele é usado para fazer fios, como, por exemplo, os fios de eletricidade da nossa casa, tá? Esse daqui, ó, é o símbolo da reciclável do metal. Lembra que no símbolo do papel a cor é azul? Então, o símbolo do metal, a cor é amarelo, tá? Então, o lixo adequado para a gente jogar esse lixo reciclável, que é metal, né? No caso, as latinhas, né, de refrigerante, são nesses lixos aqui, ó, aqueles que têm a cor amarela, tá bom? Bom, o metal, ele aguenta muito calor, altas temperaturas, então ele resiste a altas temperaturas. Então, é o caso das panelas de alumínio, né, que nós temos na nossa casa, que nossos pais usam para fazer comida, né? Então, ela é usada para fazer esses tipos de objetos, por quê? Porque o metal, ele suporta altas temperaturas e eles duram durante muito tempo, tá bom? Bom, então o metal também, ele conduz eletricidade, né? Como a tia falou, dos fios, exemplo, fio de cobre, né? Eles formam lâminas. Eles também são sólidos e eles apresentam uma propriedade específica, que é? Que é o brilho metálico, tá? Então, ó, lembrando das panelas, né, na nossa casa, né? Quando a gente
A mamãe vai lá e areia a panela, ela fica toda aquele brilho metálico, né? O ouro, tá? Que contém um brilho específico, que é uma propriedade específica dele, tá bom? Bom, abaixo aqui nós temos o processo de como é feito o alumínio, tá? Então, tem a matéria, o nome da matéria utilizada é a bauxita. A bauxita, ela passa pelo processo de alumínio. Depois dela passar pela alumínio, ela vai para a produção do alumínio, tá? Então, ele vai para a produção de alumínio e aqui eles fazem as placas de alumínios, tá? E essas placas de alumínios, elas são enviadas para as empresas que podem fazer alguns produtos, como a panela de alumínio, as latinhas de refrigerante, os carros, tá? Tudo isso, todas essas coisas são feitas com o metal, ok? Bom, aqui para concluir essa página, então, há inúmeros outros metais presentes em nosso dia a dia, como o ouro e a prata, que são usados para a confecção de joias, por serem materiais, por serem metais preciosos. O cádmio e o níquel, utilizados em baterias recarregáveis, e o zinco, que juntamente com o cobre é usado na fabricação de chaves, torneiras e também, né, aquele que a tia falou antes, né, que o cobre ele também é usado para fazer fios de eletricidade, tá bom? E que a cor do cobre é essa cor avermelhada aqui, tá bom? Bom, agora vamos falar sobre mais um tipo de material, o vidro, na página 72. Antigamente, o vidro não era comum, sendo seu uso restrito a adornos pessoais e objetos de decoração. À medida que o tempo foi passando, o seu uso foi ampliado e hoje ele é encontrado em garrafas, potes, copos, pratos, vasos, lâmpadas, janelas de casa e carro, portas, monitores de televisão e de computador, telas de celular e na fibra ótica. Então, olha só, pessoal, olha como que o vidro ele é importante na nossa vida. Olha só, ele é usado para fazer as lentes dos óculos. Olha aqui, ó, que nos auxiliam na visão. Então, o vidro, ele é essencial na vida do ser humano, né? Ó, no copo de vidro que nós bebemos água, né? No prato que nós comemos, tá? Então, ele está presente no nosso cotidiano, todos os dias, tá bom? Bom, então, quais são as propriedades, qual é a propriedade do vidro? Então, ele nos oferece a transparência, né? Nós conseguimos enxergar através do vidro, né? Exemplo, a lente do óculos, né? O copo, nós conseguimos enxergar através dele. O para-brisa do carro, né? O vidro do carro, nós conseguimos enxergar por ele, através dele, né? Bom, e a cor do símbolo, né? Do reciclável, do coletor reciclável do vidro é a cor verde, né? Então, o correto seria, toda vez que nós formos fazer o descarte do vidro, seria fazer nesses locais, né? Onde tem esses lixos, né? Esses coletores adequados, corretos. Mas, quando nós não conseguimos descartar nesses lugares, o que nós temos que fazer? Nós temos que embrulhar aquele vidro quebrado em um pedaço de jornal, né? Por quê? Porque toda vez que os coletores dos lixos passam na nossa casa para recolher o lixo, eles correm o risco de se machucar, né? Eles correm o risco de se cortar, tá?
Então, por isso, quando nós não temos o local correto para fazer o descarte desse lixo reciclado, então nós temos que embrulharmos ele em alguma coisa que não apresente risco para quem vai fazer a coleta desse lixo, tá bom? Para eles não se machucarem, tá bom? Mas, apesar dessa propriedade da transparência, o vidro, ele é muito frágil, tá? Ele não é tão resistente como o metal, tá bom? Ele se quebra com maior facilidade, tá? E ele também, ó, ele é moldável, tá? Então, eles pegam esse vidro, eles derretem, tá? E eles conseguem moldar o vidro e eles conseguem fazer o que eles quiserem, tá bom? Eles conseguem moldar da forma que eles quiserem, tudo bem? Por isso que o vidro, ele é moldável, tá? E o vidro, ele é impermeável, porque o vidro, ele não deixa passar nenhum resíduo por ele, a água, tá? A não ser que ele esteja rachado, esteja quebrado, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora nós vamos ver aqui, ó, como é feito o vidro. Como é feito o vidro? Então, primeiro, ó, é separada a matéria-prima, tá? Essa matéria-prima, ela vai chegar com o caminhão, tá? Do vidro, e depois ela é misturada. Aí ela vai para um forno. Esse forno ele é muito quente, mas muito quente, que o vidro ele chega a ficar vermelho, tá? De tão quente que ele é. E aí depois, o vidro ele vai passar pelo processo de modelagem, tá? Ele vai ser modelado, ok? Depois da modelagem, ele vai para a arca do cozimento, tá? Que é onde ele vai pegar a transparência do vidro, tá? Aquela transparência, apesar de ter vidros que não são todos transparentes, ok? E depois que ele passar por essa arca de recozimento, ele vai para a definição do produto, tá? Ele vai para o processo de definição do produto, ok, pessoal? Bom, agora vamos lá, ó. Vamos dar continuidade aqui para a gente terminar essa parte, tá bom? O principal componente do vidro é a sílica, encontrada na areia. Então, olha só, pessoal, sabe aquela areia da praia? Quando a gente vai na praia? Bom, então, vocês já perceberam que naquela areia tem umas partes que são brilhantes? Isso, então, aquelas partes, aquilo é a silita, tá? O vidro contribui para a preservação do meio ambiente, poupando recursos ambientais, por ser o único material totalmente reciclável. Além disso, é indicado para a fabricação de embalagens de alimentos, bebidas e remédios, pois não causam alterações nos produtos armazenados. Então, por quê? Porque ele não pega gosto no vidro, entendeu? Por isso que você pode perceber que a maioria das embalagens de remédios são feitas de vidro, porque ela não pega gosto, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o plástico, na página 73. A palavra plástico vem da palavra grega plásticos, que significa adequado à moldagem. Então, olha só, porque o plástico é fácil, ele é para ser moldado. Então, ele é derretido, aí você consegue fazer várias coisas com ele. Mas não nós, né? Só nas fábricas, tá? Porque a gente não pode fazer isso, tá? Bom, algumas propriedades do plástico. Então, a transparência, né? Nós conseguimos ver através dele, tá? Qual é a cor do seu lixo reciclável? É a cor vermelha. Então, o coletor para os materiais plásticos é a cor vermelha, tá? Ele é
olha lá, ele é moldável, tá? Então, ele tem a matéria-prima que ela se transforma em vários objetos, tá? E ele também é flexível. Ele é flexível igual ao nosso corpo. Por quê? Porque pode ver, ó, o canudinho, ele levanta e ele abaixa, tá? Então, de acordo com as suas características, o plástico é usado na confecção dos mais variados objetos. Então, vamos olhar aqui ao lado, aqui, ó. Olha quantos objetos podem ser feitos com o plástico, né? Garrafinhas, tá? Caneta, a régua que nós usamos, a régua da tia não tá aqui agora, mas a nossa régua, ela é feita de plástico, tá? Então, tem várias coisas que são feitas com o plástico, ó, o mouse do computador, tá? Bom, então, ó, agora vamos ver como é feito o plástico? Então, olha só. A matéria-prima para fazer o plástico, pessoal, é o petróleo. Vocês sabiam disso? Então, ó, lá na plataforma de petróleo, lá no meio do mar, eles vão retirar lá do fundão, lá do fundo do mar, o petróleo. Aí, eles vão vir para cá, ó, para as refinarias de petróleo, tá? Aí, ele vai ser misturado com a nafra. Tá? O petróleo ele é misturado com a nafra e depois ele se transforma, ele vai ser transformado nas esferas de plástico, tá? Que essas esferas de plástico é o que vão dar origem aos produtos de plástico, tá? Então, tem várias coisas, né, que podem ser feitas de plástico, tá? Então, aqui na imagem aqui, ó, tem alguns exemplos. Copo de plástico, colheres de plástico, garfinhos, né? Aqueles garfinhos de aniversário, saquinhos plásticos, garrafinhas, tá? Tem uma infinidade de produtos que são confeccionadas com o plástico, tá bom? Bom, as indústrias geralmente usam plástico para substituir os materiais mais caros e difíceis de obter. Por quê, pessoal? Porque tem material que custa muito caro. Então, eles usam o plástico para quê? Para sair mais barato, para baratear o produto, tá bom? Como, então, ó, o metal, o vidro e a madeira, que são mais caros, tá? Que são escassos na natureza ou possuem o alto custo de produção. Então, ó, além deles terem um alto custo, eles serem mais caros, esses materiais, nós estamos devastando a natureza, tá? Então, para não ter essa devastação da natureza e baratear o custo do produto, eles acabam por optar e usar o plástico, porque sai mais barato, tá? Então, só para concluir aqui, pessoal, ó, nós descobrimos que a matéria-prima do plástico vem do petróleo. Muito bem, pessoal. Bom, aí, o que nós vamos fazer agora? Ó, vocês vão virar a página da apostila. Aí nós vamos fazer essas atividades aqui, tá? Da página 74. Bom, então eu vou ler. Escreva com poucas palavras por que devemos usar madeira e papel sem desperdício. Por quê que nós devemos usar madeira e papel sem desperdiçar? Por quê? Para nós evitarmos fazer a derrubada das árvores, né? Para evitar o desmatamento, tá bom? 2. Responda as questões abaixo a respeito dos metais comuns em nosso cotidiano. Qual metal tem a cor amarelada? Qual é aquele metal, né, que é usado para fazer joias, né? Que é um metal assim muito precioso e tem a cor amarelada. Aí vocês vão colocar na letrinha A. B. Que metal possui a cor avermelhada? Qual é o nome daquele metal que a tia falou que ele é usado para fazer
fios de eletricidade que tem a cor avermelhada? Qual é o nome dele? É o có. Aí vocês vão pensar, tá? Aí, se necessário, voltem o texto e respondam a B, tá bom? C. Qual o principal metal usado em panelas e latas de suco de refrigerante? Lembra das panelas que nós temos em casa, que quando a gente lava, que elas aparentam aquele brilho? Qual é o nome daquele metal? É o alu? Coloquem aí, tá bom? Quais metais são utilizados para fazer chave? São dois, né? Se necessário, voltem lá no texto, pensem certinho, tá bom? 3. Encontre no diagrama as propriedades do vidro. Então, quais são as propriedades do vidro? A tia vai falar as propriedades, vocês vão ter que encontrar no diagrama. Então, ele é reciclável, ele é frágil, ele nos dá a transparência, ele é moldável, né? Nós podemos moldar ele de várias formas e ele também é impermeável. Ele não permite a passagem de resíduos a não ser que ele esteja quebrado, tá? Bom, aí depois que vocês encontrarem, vocês vão escrever as propriedades aqui na linha abaixo, tá bom? Depois, quais dessas propriedades também são do metal? Quais são as propriedades que são aqui, ó, do vidro, que também são propriedades do metal, tá? 3 propriedades, vocês vão escrever aqui. Uma das propriedades é que ele é reciclável, tá? E quais são as outras, tá bom? 4. O que pode ser transparente ou colorido, flexível ou resistente e assumir as mais variadas formas? Então, o que é? Vocês sabem? É o plástico. Por que que é o plástico? Porque ele nos oferece a transparência, ou eles podem ser coloridos, né? Ele também é flexível, tá? Aqueles plastiquinhos mais moles. Um exemplo que a tia já deu a vocês são aquelas réguas, né? Que elas são molinhas, né? As réguinhas molegatas. Então, é um plástico flexível, tá? Ou resistente e assumir as mais variadas formas. Então, ele pode ser moldado de várias formas, tá bom? Então, é o plástico, tá bom? Plástico. Bom, pessoal, é feito isso, nós vamos lá na página 80 e vocês vão fazer essa atividade adicional aqui da página 80. O que é para vocês fazerem? Vocês vão colocar o nome de cada material com o seu coletor, tá? Então, qual material mesmo que é coletado no lixo azul? Qual é o material que se faz a coleta no lixo, nesse coletor reciclável, que é a cor azul? Bom, lembrando que, ó, aqui embaixo, o nome do material, ele está todo embaralhado, tá? Ele tá todo misturado. Então, desembaralhem, desmisturem as letrinhas aqui que vocês vão encontrar o nome do material. Mas nós já falamos, né, que cada cor aqui de cada coletor reciclável é um tipo de material, tá bom? Então, vocês vão colocar azul, o que é? Que nós coletamos nesse lixo reciclável? O amarelo, que material? O verde, qual é o material? E no vermelho, qual é o material que se descarta nesse lixo? Aí vocês vão colocar os nomes dos materiais, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, aí hoje nós vamos ficar por aqui. Na outra aula, a tia vai ensinar vocês a fazer a experiência que está falando aqui, ó, que é da produção do plástico de caseína, tá? Então, na próxima aula, nós vamos fazer, a tia vai ensinar vocês a fazer essa experiência aqui, tá bom? A nós produzirmos o plástico de caseína, beleza, pessoal? Bom, então, espero que vocês tenham gostado da aulinha de hoje, tá? Beijos e até a próxima aula!